Liv Morgan é uma das lutadoras mais talentosas do mundo atualmente, capaz de se destacar tanto dentro dos rings quanto nas promos. Nos últimos anos, a WWE investiu fortemente em sua ascensão, colocando ela em rivalidades de destaque contra Rhea Ripley, unindo ela com Dominic Mysterio no Judgment Day e transformando ela em múltipla campeã mundial. Hoje, Liv Morgan ocupa o posto de campeã mundial feminina da WWE, mas a sua atual passagem com o cinturão tem sido marcada por decisões criativas questionáveis, e apesar de continuar popular entre os fãs, a campeã frequentemente parece secundária em suas próprias histórias, o que acabou enfraquecendo parte do impulso que conquistou ao longo dos últimos anos. E com rumores de mudanças no topo da divisão feminina, muitos acreditam que o reinado de Liv Morgan pode estar se aproximando do fim. Embora alguns fãs esperem o retorno de Stephanie Vaquer para assumir esse papel, existe outra estrela que parece pronta para ocupar o centro das atenções. Então galera, fica comigo nesse vídeo que já já eu falo pra você. Galera, essa estrela é Roxanne Perez, considerada uma das maiores promessas da nova geração. Perez já provou seu valor no NXT e continua acumulando experiência em grandes palcos. Com apenas alguns anos de carreira, ela já demonstra uma maturidade impressionante dentro do ringue e uma conexão natural com o público. Caso a WWE realmente decida tirar o título de Liv Morgan nos próximos meses, coroar Roxanne Perez como a nova força dominante da divisão feminina poderia representar o início de uma nova era. A empresa busca constantemente criar novas estrelas, e poucas parecem tão preparadas para esse salto quanto Roxanne Perez. Se o momento chegar, a queda de Liv Morgan pode marcar não apenas o fim de um reinado, mas também o nascimento de uma nova protagonista da divisão feminina da WWE. E desde que recuperou o título mundial feminino de Stephanie Vaquer na WrestleMania 42, Liv Morgan tem enfrentado um problema cada vez mais evidente: a falta de direção criativa. A rivalidade entre as duas já não vinha gerando grande empolgação entre os fãs, e após a lesão no ombro de Stephanie Vaquer, a situação ficou ainda mais complicada. Sem sua principal desafiante disponível, Morgan parece apenas ocupando espaço na programação semanal, sem uma história realmente importante para desenvolver. Um dos exemplos mais estranhos disso foi a sua inclusão no torneio Queen of the Ring. A decisão levantou questionamentos imediatos dos fãs, porque afinal de contas, qual seria o sentido de uma campeã disputar o torneio cuja recompensa é justamente uma oportunidade por um título? A justificativa de Morgan foi que ela queria conquistar todo o ouro possível, mas a explicação não foi suficiente para poder convencer parte do público. A impressão é que a WWE está simplesmente esperando o retorno de Stephanie Vaquer antes de avançar em qualquer plano significativo para sua campeã. Enquanto isso, Liv Morgan parece presa em histórias sem grande relevância, o que acaba enfraquecendo a sua posição como principal estrela da divisão feminina do Raw. Essa situação também afeta diretamente Dominic Mysterio, e a relação entre os dois continua sendo uma parte importante de seus personagens, mas quando Liv Morgan não possui uma direção clara, Dominic acaba sofrendo reflexos dessa falta de planejamento. O resultado é uma dupla popular que parece estar apenas aguardando o próximo capítulo em vez de construí-lo. Liv Morgan continua sendo uma das maiores estrelas femininas atualmente na WWE, mas sua atual fase demonstra como até mesmo os principais campeões podem perder impulso quando a criatividade não acompanha o talento disponível. O próximo passo para Liv Morgan parece bastante previsível. Mais cedo ou mais tarde, Stephanie Vaquer deve retornar para buscar vingança e tentar recuperar o seu cinturão. Tudo indica que a WWE está a caminho de mais um capítulo da rivalidade entre as duas, e o problema é que essa não parece ser uma opção mais empolgante para a divisão feminina. A WWE tem o hábito de prolongar rivalidades por meses, muitas vezes repetindo confrontos e histórias até que elas percam sua força, e é exatamente o que muitos fãs apontam estar acontecendo em outras divisões da empresa, e existe o risco de o mesmo ocorrer entre Liv Morgan e Stephanie Vaquer. Além disso, Vaquer não possui o mesmo impacto que tinha quando chegou ao main roster. Durante a sua passagem pelo NXT, ela
ela era vista como uma das estrelas mais promissoras da companhia, acumulando elogios por suas apresentações e gerando enorme expectativa pela sua estreia no Raw. No entanto, uma combinação de decisões criativas muito questionáveis acabou diminuindo parte desse impulso. Mudanças da sua apresentação, rivalidades pouco marcantes e uma falta de direção clara fizeram com que parte da aura construída no NXT fosse perdida. Hoje, Vaquer ainda é um grande talento, mas não transmite a mesma sensação de novidade e importância que carregava em sua chegada. Por isso, talvez o melhor caminho não seja colocá-la imediatamente de volta na disputa do cinturão. Um período de reconstrução poderia ser mais benéfico para sua personagem, permitindo que ela recupere o prestígio e a conexão com o público antes de voltar ao topo da divisão. Enquanto isso, a WWE poderia aproveitar para seguir em outra direção com Liv Morgan e criar novas histórias. A divisão feminina do Raw possui diversos talentos capazes de oferecer confrontos inéditos, algo que poderia beneficiar tanto a campeã quanto a própria Stephanie Vaquer a longo prazo. Por isso eu falo que a adversária perfeita para Liv Morgan pode estar bem diante dos olhos da WWE nesse momento. Há meses, a empresa vem plantando sementes para uma possível rivalidade entre Morgan e Roxanne Perez, e tudo indica que essa história está caminhando para uma explosão inevitável. Apesar de muitos fãs acreditarem que o Judgment Day já passou do seu auge, o grupo merece crédito por sempre encontrar maneiras de se reinventar. Desde que foi promovida do NXT para o Raw, Roxanne Perez passou a integrar o grupo e rapidamente encontrou seu espaço. Entretanto, a relação com Liv Morgan nunca pareceu totalmente estável. Durante a ausência de Liv Morgan, Dominic Mysterio se aproximou bastante de Roxanne Perez, algo que claramente incomodou a campeã. Desde então, pequenas tensões vêm sendo demonstradas nos bastidores. Outro fator importante foi a influência de Finn Balor, que tentou convencer Roxanne Perez a enxergar o seu próprio valor e deixar de viver à sombra dos outros membros do grupo. Os sinais ficam ainda mais evidentes após a derrota de Roxanne Perez no torneio Queen of the Ring. Enquanto ela demonstrava frustração nos bastidores, Liv tratou a situação com certo desdém e falando com ela de uma forma condescendente. A expressão de Roxanne Perez deixou bastante claro que a situação está começando a chegar no seu limite. E se existe alguém preparada para dar o próximo passo, esse alguém é Roxanne Perez. Aos 24 anos de idade, ela já construiu um currículo impressionante. Antes mesmo de chegar à WWE, ela conquistou destaque como Roxy, se tornando a primeira campeã mundial feminina da Ring of Honor, ainda adolescente. No NXT, acumulou reinados importantes e se consolidou como uma das lutadoras mais completas da sua geração. Além da técnica refinada, Perez possui algo que poucas lutadoras conseguem desenvolver tão cedo: a capacidade de funcionar tanto como heroína quanto como vilã. E no Raw, ela já conquistou títulos de duplas ao lado de Raquel Rodrigues, mas muitos acreditam que chegou o momento dela brilhar sozinha. Por mais talentosa que seja Stephanie Vaquer, talvez o momento atual não seja sobre ela. A WWE vem construindo lentamente uma história que aponta para Roxanne Perez finalmente saindo da sombra do Judgment Day e assumindo seu lugar como uma das principais estrelas da divisão feminina. Se essa ruptura realmente acontecer, uma rivalidade entre Liv Morgan pelo cinturão mundial feminino pode ser exatamente o que a divisão precisa: uma história nova, pessoal e capaz de transformar Roxanne Perez em uma das protagonistas da WWE pelos próximos anos. Mas então, galera, agora nós chegamos no final do nosso vídeo, então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling! Valeu e fui!